Nem sempre é no barulho que Deus se manifesta, e talvez essa seja uma das maiores confusões da nossa geração. Você cresce ouvindo que precisa sentir algo forte, viver experiências intensas, ter momentos arrebatadores, e então, quando sua vida espiritual entra em fases mais silenciosas, você começa a achar que algo está errado. Como se o Espírito Santo tivesse se afastado, como se você tivesse perdido algo, ou pior, como se nunca tivesse sido realmente alcançado. Mas existe uma verdade que poucos percebem. A presença de Deus não se limita ao extraordinário. Muitas vezes, ela é atraída no simples, no secreto e no constante. E é exatamente aqui que começa uma mudança profunda de perspectiva, porque talvez você esteja procurando manifestações grandiosas, enquanto ignora atitudes pequenas que têm um poder espiritual gigantesco. Existe uma diferença entre querer sentir Deus e viver de forma que Ele se sinta bem em permanecer. E essa diferença não está em eventos, mas em posturas. Não está em intensidade momentânea, mas em constância diária. E quando você começa a entender isso, algo dentro de você se reorganiza, porque você percebe que a presença de Deus não é algo distante, difícil ou reservado para poucos. Ela responde a caminhos que você pode escolher todos os dias. O que torna isso ainda mais impactante é perceber que muitas dessas atitudes são tão simples que passam despercebidas. Elas não chamam atenção, não geram aplausos e muitas vezes ninguém vê. Mas no mundo espiritual, elas criam um ambiente, uma atmosfera, um espaço onde o Espírito Santo não apenas visita, mas permanece. E existe uma diferença profunda entre visitas e permanência. Visitas são momentos. Permanência é transformação. Talvez você já tenha vivido momentos em que sentiu Deus de forma intensa, mas depois aquilo pareceu desaparecer com o tempo. E isso gerou frustração, porque você não entendeu por que não conseguia sustentar aquela presença. A resposta não está em buscar experiências maiores, mas em construir fundamentos mais profundos. Porque aquilo que é sustentado por emoção se dissipa com o tempo, mas aquilo que é construído com postura permanece. A Bíblia revela algo poderoso quando diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Isso mostra que existe um movimento, uma resposta, uma reciprocidade espiritual. Deus não é distante por natureza, mas Ele responde a ambientes que o convidam a permanecer. E esse convite não é feito com palavras bonitas, mas com atitudes alinhadas. E é aqui que algo começa a fazer sentido de uma forma diferente dentro de você, porque talvez você não precise fazer mais, mas viver diferente. Talvez o que falta não seja intensidade, mas alinhamento. Não seja esforço, mas direção. Porque existem atitudes que, quando se tornam parte da sua vida, criam um campo espiritual onde a presença de Deus encontra espaço, liberdade e continuidade. E à medida que você avança, você começa a perceber que isso não é sobre performance espiritual, mas sobre relacionamento. Não é sobre impressionar Deus, mas sobre se posicionar de forma que Ele encontre prazer em estar perto. E quando isso acontece, a fé deixa de ser um esforço e passa a ser uma experiência constante, onde você não apenas busca Deus em momentos específicos, mas carrega a consciência da presença dEle no seu dia a dia. A primeira atitude parece simples demais para ter tanto poder, e talvez por isso seja tão negligenciada: cultivar um coração sensível. Não se trata de emoção instável, mas de uma disposição interior de ouvir, perceber e responder. Um coração endurecido não percebe Deus, mesmo quando Ele está perto. Mas um coração sensível capta até os movimentos mais sutis do Espírito. E essa sensibilidade não nasce pronta. Ela é construída através de escolhas diárias, onde você decide não ignorar aquilo que sente espiritualmente.
Isso muda a forma como você vive. Pequenas coisas começam a ter significado. Pequenos alertas deixam de ser ignorados. Pequenas direções passam a ser seguidas. E aos poucos, você percebe que Deus não fala apenas em momentos extraordinários, mas constantemente. Só que em um nível que exige sensibilidade para ser percebido. A segunda atitude se conecta diretamente com isso. Aprender a valorizar o secreto. Vivemos em uma cultura que valoriza o que é visto, compartilhado e reconhecido. Mas no reino de Deus, o secreto tem um peso espiritual que o público nunca terá. É no secreto que você constrói intimidade, é no secreto que você alinha seu coração, e é no secreto que você cria um ambiente verdadeiro, sem máscaras, sem performance e sem distrações. E aqui está algo que muitos não percebem. O Espírito Santo não se atrai por aparência espiritual, mas por verdade. Você pode ter palavras certas, posturas externas corretas e até uma rotina religiosa visível. Mas se não houver verdade no secreto, não haverá profundidade na presença. Porque Deus não habita em imagens, Ele habita em realidades. Talvez isso te faça refletir sobre como você tem vivido quando ninguém está olhando. Porque é ali que o ambiente espiritual da sua vida está sendo construído, não no que você mostra, mas no que você sustenta em silêncio. Então algo dentro de você começa a mudar, porque você percebe que não precisa esperar um momento especial para se aproximar de Deus. Você pode criar esse ambiente agora, nas escolhas mais simples, nas atitudes mais discretas e nas decisões que ninguém vê. Você não precisa de um cenário perfeito para atrair a presença de Deus. E se isso fez sentido para você até aqui, escreve nos comentários: eu escolho o secreto com Deus. Porque quando você declara isso, você começa a alinhar sua vida com aquilo que Deus realmente valoriza, não o que aparece, mas o que permanece. E à medida que avançamos, você vai perceber que essas atitudes, embora simples, têm um impacto profundo, porque elas não apenas atraem a presença de Deus, mas sustentam essa presença de forma constante e real. À medida que você começa a ajustar sua vida nessas pequenas direções, algo silencioso começa a acontecer dentro de você, quase imperceptível no início, mas profundamente transformador com o tempo. A presença de Deus deixa de ser um evento ocasional e começa a se tornar uma companhia constante, não porque você está fazendo algo extraordinário, mas porque está vivendo de forma alinhada. E é exatamente nesse ponto que a terceira atitude se revela, não como uma obrigação, mas como uma consequência natural de quem deseja permanecer nesse ambiente espiritual, desenvolver obediência imediata. Essa obediência não é aquela construída por medo ou imposição, mas por sensibilidade e resposta. É quando você sente um direcionamento simples, algo aparentemente pequeno, e decide agir sem adiar, sem negociar e sem racionalizar demais. Pode ser uma palavra que você sente que não deve dizer, uma atitude que precisa corrigir, um pedido de perdão que você evita, ou até uma direção interna para se afastar de algo que, aparentemente, não tem nada de errado. E é justamente nessas decisões silenciosas que o ambiente espiritual da sua vida começa a se fortalecer. Muitos esperam grandes instruções de Deus, momentos claros e inquestionáveis, mas ignoram as pequenas direções que acontecem todos os dias. E isso cria uma desconexão, porque o Espírito Santo fala frequentemente em níveis sutis, e quem aprende a obedecer no simples se torna capaz de reconhecer o profundo. A obediência imediata constrói sensibilidade contínua. Cada vez que você responde, você se torna mais alinhado. Cada vez que você ignora, você começa a perder percepção. E esse ciclo, embora invisível, define o nível de intimidade que você constrói com Deus ao longo da vida. A quarta atitude nasce de um lugar que muitos evitam, mas que carrega um poder espiritual imenso.
manter um coração limpo. Não perfeito, mas limpo. Existe uma diferença profunda entre falhar e permanecer sujo espiritualmente. O erro pode acontecer, mas a permanência no erro, sem arrependimento, começa a criar uma barreira invisível entre você e a presença de Deus. E essa barreira não se manifesta de forma brusca, mas sutil, como uma perda de sensibilidade, uma dificuldade maior de perceber, uma distância que você não sabe explicar. Manter um coração limpo não significa viver em constante culpa, mas viver em constante alinhamento. É reconhecer rapidamente quando algo saiu do lugar, ajustar, se posicionar e seguir. É não permitir que pequenas sujeiras espirituais se acumulem ao ponto de endurecer sua percepção, porque quanto mais limpo o coração, mais claro o ambiente espiritual. E quanto mais claro o ambiente, mais livre o espírito se move. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Períodos em que sua percepção parecia mais clara, sua sensibilidade mais ativa e sua conexão com Deus mais leve. E em contraste, momentos em que tudo parecia mais distante, mais confuso e mais pesado. Muitas vezes, a diferença entre esses dois estados não está em Deus, mas no estado do coração. E quando você entende isso, você deixa de buscar experiências externas e começa a cuidar do ambiente interno. A quinta atitude, que fecha esse ciclo de forma profunda e prática, é aprender a honrar a presença. E honrar não é apenas reconhecer, mas valorizar ao ponto de ajustar sua vida em função disso. É quando você deixa de tratar a presença de Deus como algo comum e passa a viver com consciência de que Ele está ali, observando, guiando e participando de cada detalhe da sua vida. Essa consciência muda tudo, porque você começa a tomar decisões não apenas baseadas no que pode, mas no que convém espiritualmente. Honrar a presença é o que transforma momentos em estilo de vida. É o que faz você carregar Deus para além de ambientes religiosos, levando essa consciência para suas escolhas diárias, suas conversas, seus pensamentos e suas atitudes mais simples. E quando isso se estabelece, algo poderoso acontece. Você não precisa mais buscar a presença como algo distante, porque você começa a viver dentro dela. Mas existe um ponto que precisa ser compreendido com clareza. Essas atitudes, embora simples, não são automáticas. Elas exigem decisão, constância e, principalmente, consciência. Porque o que é simples também pode ser facilmente ignorado. E é exatamente por isso que tantas pessoas desejam a presença de Deus, mas poucas vivem de forma que sustente essa presença. Você não precisa fazer mais barulho espiritual para atrair Deus. À medida que você avança nesse entendimento, você percebe que não se trata de fórmulas, mas de relacionamento. Não se trata de tentar convencer Deus a se aproximar, mas de viver de forma que Ele encontre espaço para permanecer. E quando isso acontece, a sua vida deixa de ser uma busca constante por algo que parece distante e se transforma em uma caminhada onde a presença de Deus é real, acessível e contínua. Existe um momento na jornada espiritual em que tudo o que você aprendeu deixa de ser apenas teoria e começa a ser testado na prática da vida real. É quando você já entendeu as atitudes, já reconheceu os caminhos, mas agora precisa sustentar isso quando ninguém está vendo, quando não há emoção intensa, quando não há ambiente favorável. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, não por falta de conhecimento, mas por falta de continuidade. Porque entender o que atrai a presença de Deus é uma coisa, mas viver isso de forma constante é outra completamente diferente. À medida que você avança, você começa a perceber que o Espírito Santo não se afasta de forma repentina, mas também não permanece onde não encontra espaço contínuo. Ele não é atraído apenas por momentos isolados de entrega,
mas por uma vida que, mesmo imperfeita, está constantemente se ajustando. E isso exige algo que poucos estão dispostos a desenvolver: consistência espiritual. Não aquela consistência rígida, baseada em obrigação, mas uma constância que nasce de um coração que entendeu o valor da presença de Deus. Talvez você já tenha vivido ciclos assim, momentos em que estava mais próximo, mais sensível, mais alinhado, e aos poucos, sem perceber, começou a se distanciar, não por rebeldia, mas por distração. Pequenas negligências, decisões aparentemente inofensivas, falta de atenção nos detalhes. E quando você percebe, aquela sensibilidade já não é a mesma. Esse processo não acontece de forma brusca, mas silenciosa. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso, porque quando você nota, já perdeu um nível de percepção que antes era natural. É aqui que entra algo que transforma completamente o jogo espiritual: vigilância interior. Não no sentido de viver em tensão ou medo, mas de viver consciente. É quando você começa a observar seu próprio coração, suas intenções, suas reações e seus pensamentos com mais atenção. Não para se julgar, mas para se alinhar. Porque quem aprende a se observar espiritualmente começa a se corrigir mais rápido, a ajustar rotas com mais precisão e a evitar que pequenas falhas se tornem grandes distâncias. Isso muda a forma como você lida com sua própria vida. Você deixa de viver no automático e começa a viver com intenção. Pequenas escolhas passam a ter peso. Pequenas decisões passam a ser filtradas. E, aos poucos, você constrói um estilo de vida onde a presença de Deus não é acidental, mas cultivada. Isso não significa perfeição, significa consciência. Existe também um ponto que muitos ignoram, mas que se torna evidente conforme você amadurece. Nem tudo que afasta a presença de Deus parece errado à primeira vista. Algumas coisas são apenas excessos, distrações, prioridades desalinhadas. E é aqui que o discernimento se conecta com a prática. Porque você começa a perceber que não se trata apenas de evitar o pecado evidente, mas de ajustar tudo aquilo que, mesmo sendo permitido, enfraquece sua sensibilidade espiritual. Isso exige maturidade, porque você começa a abrir mão de coisas não por obrigação, mas por entendimento. Você percebe que existem ambientes, conteúdos, conversas e até hábitos que não são necessariamente errados, mas também não são compatíveis com o nível de presença que você deseja carregar. E essa percepção muda suas escolhas de forma natural, sem peso, sem imposição, mas com clareza. Ao mesmo tempo, algo começa a crescer dentro de você, uma fome diferente. Não uma fome emocional por sentir algo, mas uma fome por permanecer. Você deixa de buscar experiências isoladas e começa a desejar constância. E essa mudança é profunda, porque ela redefine sua relação com Deus. Você não quer apenas momentos com Ele, você quer uma vida com Ele. E é nesse ponto que algo se alinha de forma poderosa. Quando sua prioridade deixa de ser sentir e passa a ser permanecer, a presença deixa de ser instável. Porque você para de depender de emoções e começa a construir fundamentos. E fundamentos sustentam aquilo que emoções não conseguem manter. Talvez, ao longo desse processo, você perceba que algumas coisas vão naturalmente ficando para trás. Não por esforço, mas porque já não fazem mais sentido. O que antes te distraía, agora te incomoda. O que antes parecia normal, agora parece vazio. E isso não é perda, é alinhamento. É o resultado de uma vida que está começando a se ajustar àquilo que realmente importa. Você não precisa viver apagando incêndios espirituais o tempo todo. À medida que você continua nesse caminho, você começa a perceber que a presença do Espírito Santo não é algo distante, difícil ou reservado para momentos específicos. Ela é acessível, constante e real, mas responde a uma vida que decide todos os dias
criar espaço para que ela permaneça. E no final de tudo, você entende algo que muda completamente sua jornada. Não é sobre fazer mais para Deus, é sobre viver de forma que Ele nunca precise se afastar. Chegar até aqui não é apenas sobre aprender atitudes espirituais. É sobre encarar uma decisão que muda completamente o rumo da sua vida. Você vai continuar vivendo de forma automática, reagindo aos seus dias, ou vai começar a viver de forma intencional, criando um ambiente onde a presença de Deus não seja uma visita rara, mas uma realidade constante? Porque no final, tudo se resume a isso. Não é sobre quantidade de conhecimento, não é sobre quantas mensagens você já ouviu ou quantos conteúdos você consumiu. É sobre o quanto você está disposto a transformar aquilo que ouviu em prática diária. Existe uma linha muito sutil entre quem admira a presença de Deus e quem decide viver nela. E essa linha não é definida por emoção, mas por escolha. Porque haverá dias em que você não vai sentir nada, dias em que tudo parecerá comum, dias em que não haverá nenhum tipo de experiência marcante. E ainda assim, serão nesses dias que sua decisão será provada. É nesses momentos que você mostra se sua fé depende de sensação ou de posicionamento. E é exatamente aqui que muitos param, porque foram ensinados a buscar sentir, mas não a permanecer. O que poucos entendem é que a verdadeira profundidade espiritual não é construída nos momentos altos, mas nos dias comuns. É na rotina, no silêncio, na repetição de escolhas certas que você começa a criar raízes. E raízes são invisíveis, mas sustentam tudo. Quando você decide cultivar essas atitudes, mesmo quando não há recompensa imediata, algo começa a se estabelecer dentro de você de forma sólida, consistente e inabalável. Você deixa de ser alguém que oscila e passa a ser alguém que permanece. E permanecer muda tudo, porque quando você permanece, você começa a perceber Deus de forma diferente. Não apenas em momentos específicos, mas em detalhes. Não apenas em ambientes espirituais, mas na sua rotina. Não apenas quando você busca, mas quando você vive. A presença deixa de ser algo que você tenta alcançar e passa a ser algo que te acompanha. E essa mudança é profunda, porque ela tira o peso da busca constante e coloca você em um lugar de relacionamento contínuo. Mas existe um ponto que precisa ser encarado com honestidade. Viver assim exige renúncia. Não uma renúncia pesada, forçada ou religiosa, mas uma renúncia consciente. Você começa a perceber que não dá para viver de qualquer forma e, ao mesmo tempo, esperar carregar a presença de Deus com intensidade. Algumas coisas vão precisar ser ajustadas, outras deixadas para trás, outras reorganizadas. E isso não acontece de uma vez, mas acontece. Ao longo desse processo, você também começa a perceber que sua vida começa a influenciar outras pessoas de forma natural. Não porque você está tentando ensinar, mas porque você está vivendo diferente. Sua paz chama a atenção. Sua sensibilidade chama a atenção. Suas decisões começam a gerar questionamentos em quem está ao seu redor. E sem perceber, você se torna alguém que carrega algo que os outros ainda estão tentando entender. Porque a presença de Deus não se explica, ela se manifesta. E é nesse ponto que tudo se conecta. As atitudes simples que você começou a desenvolver, quase imperceptíveis no início, agora começam a formar um estilo de vida. Aquilo que era esforço se torna natural. Aquilo que era dúvida se torna direção. E aquilo que era instável se torna constante. Você não está mais tentando atrair a presença, você está vivendo de forma que ela permaneça. Talvez olhando para trás, você perceba que sempre buscou algo mais profundo, algo mais real, algo que não fosse superficial ou passageiro. E agora você começa a entender que esse algo nunca esteve distante, apenas precisava ser cultivado da forma certa.
Porque Deus nunca esteve longe, mas muitas vezes o ambiente não estava preparado. Você está construindo esse ambiente agora. Não deixe isso parar aqui. Leve essas atitudes para sua rotina, para seus dias comuns, para suas decisões silenciosas. Porque é ali, longe dos olhos das pessoas, que a presença de Deus encontra o lugar onde ela realmente deseja estar. E quando isso acontece, você não apenas vive a fé, você se torna alguém que carrega a presença, que você permaneça cheio da presença de Deus. Amém.